Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal História da História. Eu sou o professor Davi Andrade. Se você gostou da aula, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. Na aula de hoje veremos o que foi o Diretório. O Diretório é a última fase da Revolução Francesa e durou de 1795 a 1799. Esse período é marcado principalmente pela retomada do poder político pelos girondinos e pela alta burguesia. A tomada de poder pelos girondinos se deu por um golpe chamado de Golpe do 9 Thermidor. O episódio é chamado de Reação Thermidoriana, que ocorreu em julho de 1794. É importante perceber que, embora o golpe do 9 Thermidor tenha ocorrido em 1794, a nova fase do Diretório só passou a existir em 1795 com a aprovação da nova Constituição da Revolução Francesa de 1795. O sucesso da reação thermidoriana, esse golpe que acabou com o governo dos jacobinos, se deveu à instabilidade política, econômica e social. Politicamente, a República Jacobina foi marcada pelo Grande Terror, com perseguições e morte dos considerados inimigos da Revolução. Economicamente, as guerras internas e externas agravaram ainda mais a situação do país. E, por último, devido ao medo gerado pelo Grande Terror, Robespierre perdeu o apoio popular e garantiu a tomada do poder pelos girondinos. Entre julho de 1794 e setembro de 1795, os girondinos se reuniram na chamada Convenção Thermidoriana para elaborar uma nova Constituição. A nova Constituição de 1795, elaborada pelos girondinos e a alta burguesia, marcou o início do Diretório. Entre as medidas dessa Constituição estavam a instituição de 5 diretores para exercerem o poder executivo, o sistema bicameral do poder legislativo francês com o Conselho dos Anciãos, que era uma espécie de Câmara dos Deputados, e o Conselho dos 500, que era uma espécie de Senado, e o voto censitário. Para quem ainda não sabe, o voto censitário era baseado numa renda econômica. Pelo voto censitário, só podem votar e serem eleitos as pessoas que possuem determinada riqueza. Por esse sistema, pobres e pessoas com renda inferior à estabelecida não podem votar. Além disso, as medidas de caráter popular da Constituição Jacobina de 1793 foram anuladas. A ascensão dos girondinos iniciou uma nova fase chamada de Terror Branco, mas, diferentemente do Terror Jacobino, o Terror Branco foi um movimento de perseguições e mortes contra os jacobinos e sans-culottes. O Terror Branco se tornou mais intenso após a Conspiração dos Iguais. A Conspiração dos Iguais foi liderada pelo jacobino François Babeuf, também conhecido como Graco Babeuf. Graco Babeuf defendia a igualdade entre as pessoas, o fim da propriedade privada e as medidas da Constituição de 1793. Essa conspiração foi denunciada por um membro e foi reprimida pelos girondinos em 1796. Graco Babeuf foi condenado à guilhotina em 1797. Nesse cenário de instabilidade política, houve também um confronto entre os realistas ou monarquistas, isto é, partidários do retorno da monarquia, e os revolucionários girondinos favoráveis à continuidade da Revolução Francesa. A tentativa de golpe monarquista foi derrotada pelos girondinos, que tiveram de reforçar o exército para combater os inimigos internos e externos da Revolução Francesa. Entre esses inimigos externos estavam a Grã-Bretanha
a Áustria e a Rússia, que formaram a segunda coligação contra a França em 1798. A primeira coligação reuniu a Inglaterra, Áustria e Prússia em 1793 e foi derrotada pela França. As guerras contra a França foram importantes para a ascensão de um novo personagem chamado Napoleão Bonaparte. O jovem general Napoleão Bonaparte se destacou nas batalhas e garantiu muitas vitórias à França desde a primeira coligação. Essas vitórias fortaleceram sua imagem de estrategista militar e facilitaram sua ascensão política. Por conta disso, alguns girondinos passaram a apoiar Napoleão Bonaparte e em 1799 Napoleão põe fim à Revolução Francesa por meio do golpe do 18 Brumário, que corresponde a 9 de novembro pelo calendário gregoriano. Para finalizar esta aula, é importante saber que a Revolução Francesa provocou consequências na França, como o fim dos privilégios do clero e da nobreza, o fim do absolutismo, fim da organização social baseada em estados ou ordens, o declínio da nobreza e a ascensão da burguesia. Na Europa, inspirou movimentos pelo fim do absolutismo e, no Brasil, inspirou a Conspiração Baiana de 1798. Se você gostou desta aula, se inscreva no meu canal, dê o seu like, comente e compartilhe. Outras aulas do meu canal você pode conferir clicando nas indicações que aparecem no final deste vídeo. Até a próxima aula!